likezinho no vídeo, inscrição no canal, compartilhamento de conteúdo. Pode ser assim, gente? Podemos fazer este combinado? A Janete chega de São Paulo e os demais vêm da onde? Vamos conferir os giros de notícia hoje, fazer um arrastão que está rolando aí na política de momento, começando por Alexandre de Moraes, que deve, olha só, essa é forte, hein? Alexandre de Moraes, o ministro do STF, deve pedir bloqueio das contas de Bolsonaro, que é muito forte, a gente vai desdobrar no programa de hoje. O ministro do STF reiterou o argumento da PGR de que o ex-presidente é responsável financeiro por Eduardo nos Estados Unidos. Tenho falado, né? O Jair comete crime depois de se tornar réu pelo cometimento de crimes de tentativa de abolição do Estado de Direito e há como equiparar um crime continuado quando ele financia o Eduardo Bolsonaro nessa iniciativa golpista de se manter tentando interferir nas estruturas institucionais do país, estando em solo americano, e o próprio Jair admitiu que mantém financeiramente o Eduardo lá. Então ele é copartícipe dos crimes do Eduardo, ele é o viabilizador financeiro, ele é a estrutura financeira para esses crimes do Eduardo. Então há de se punir, não só com bloqueio dessas contas, como quem sabe com uma prisão cautelar, né? A gente tem que levantar essas hipóteses e conversar a respeito. E Dalvo Oliveira, lá em Tapira, São Paulo, José Jorge em Salvador, Bahia, José e Dalvo com a gente aí, José Jorge e Dalvo, sejam bem-vindos, assim como a nossa Janete, Regina Alves, também sempre presente. Muito obrigado, gente, por estarem aqui no nosso Giro de Notícias do Voz Trabalhadora. Ainda, já temos todas as provas, diz Lindenberg, ao revelar dossiê contra Eduardo Bolsonaro. Itamaraty estabelece canal com STF sobre ameaça dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes. Senador bolsonarista ataca Marina Silva e leva a resposta: não sou submissa. Delegado descobre que é investigado durante o depoimento no STF. Vamos falar sobre esse caso também, olha cada uma. E ainda, cientista brasileiro se muda dos Estados Unidos porque diz se sentir fugindo de um regime fascista. E é isso que acontece de fato, né? Infelizmente é o que acontece de fato. Gente, o mais grave é este caso aí do Bolsonaro. O Eduardo, ele nas últimas semanas, ele criou uma tensão com o ministro Alexandre de Moraes, uma tensão depois com o PGR, o Paulo Gonet. Ele ataca ontem a própria estrutura da Polícia Federal, dizendo que quem for o prender em tom de ameaça também estaria na mira dos Estados Unidos, seja lá o que isso quer dizer. E depois, ainda antes disso, ele tinha uma rixa ali com o Cacai, né? Tinha criado uma frição ali, uma fricção com o Cacai. É um rato apertado contra a parede, que está desesperado, né? O Carlos hoje se manifestou tentando defender o irmão e compromete ainda mais ele, porque o Carlos diz no X que realmente ele estava lá fazendo essa armação golpista, que é o motivo pelo qual ele está sendo investigado, não é? E o Flávio saiu em defesa do irmão também. Então os ratos estão contra a parede. Rainer Krieg, boa tarde, camaradas de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Alô, Minas Gerais, valeu aí por nos levar de carona, Rainer. Os bolsonóias daqui acham enchendo o YouTube de notícias falsas, dizendo que o Trump vai intervir no Brasil com a Lei Magnífica. Diz o Hidalgo Oliveira. Grande abraço, Hidalgo. A Lei Magnífica é ótima, né? É ótima. Gente, quem mais está com a gente, vai deixando aí o salve, vai deixando o recado. E vamos ver a Marina Silva dando uma traulitada, né? Depois de uma discussão com o Omar Aziz sobre a exploração da margem equatorial, ela entra em embate com o tal do Marcos Rogério, aquele vagabundo do PL, outro vagabundo do PL, né? E foi dizer para ela se pôr no lugar dela. Qual é o lugar da Marina Silva, ministra de Estado? A Eleara Maria Manfred, que vem da minha querida capital Porto Alegre. Mas vamos ver esse vídeo da Marina e na sequência a gente volta a falar do Eduardo, de outros temas, e eu aguardo vocês aqui com a gente. Olha só, a ministra Marina Silva indo para cima do senador Marcos Rogério do PL. Senador Chico Rodrigues, mas eu não vou me vitimizar, não. Eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O
Senhor presidente, me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Não venha me chamar. Não venha. Ministro do Estado. Que desrespeito é esse com a ministra? Não, Vossa Excelência está me chamando. absurdo. Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo. presidente como sexista. Não Que sou sexista. absurdo! Senador Que Chico absurdo. Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministro lugar, do Estado. presidente. Ponha-se o senhor. Vossa Excelência, Desrespeito Vossa com a Excelência, ministra. Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Me Não, perdoe. senhor, que absurdo. Vossa Excelência está debatendo com um aliado Isso aqui do é um governo, absurdo. que eu tenho o maior respeito. Permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo, que é estou lhe tratando com a mesma dignidade. Não estou lhe tratando com Absurdo, diferença. né, Agora, a pasta de Vossa Excelência, as posições, inclusive de membros do governo, são posições diferentes, divergentes. Como é na democracia. Então não Exato. atribuo ao presidente dessa comissão a divergência. Com todo respeito. Senador, Senador Chico Rodrigues, Vossa Excelência, Ministra Marina Silva. Vem dizer que votou por vingança. Quem ganha o voto do povo tem que assumir a Ministra Marina Silva. Vossa Excelência, que quiser continuar fazendo discurso, não vão trazer. Pois não, senador Chico Rodrigues. Presidente, Não tem problema, esse que eu disse pro senhor. Eu não me preocupo com as Nós vamos fazer mais uma audiência aqui, vamos fazer mais uma audiência para a gente continuar o debate aqui por mais tempo. não, da próxima vez não vai ser audiência e nem convite. Vai ser Fazer a convocação. Bora, senador Chico Rodrigues. Convocar não tem problema. Que absurdo. Senhor, Que absurdo. De tratamento, de impostura. Mas isso não dá nenhum tipo de punição administrativa ao corpo parlamentar, né? Que dá é só no caso do Glauber Braga. Agora, destratar uma ministra de Estado como se ela fosse um objeto dentro do troço, como se fosse um saco de pancadas, dá tranquilo, né? Isso é uma falta de respeito, cara. Uma falta de respeito. Mas a Marina não deita pra esses caras, né? A Marina vai pra cima e tem que ir mesmo, cara. Tem que ir, não. Tá demais isso aí. Chegou no ponto que tá demais. Até, vou dizer o seguinte, acho que ela errou em tocar o microfone pro lado. Tinha que falar com altivez ali e não tirar o microfone pro lado. Mas ainda assim, ela não deita pra esses caras e não pode mesmo. Esse cara é um covarde, diz o Rainer. Regina Alves, essa gente não tem condições de estar dentro do parlamento. Mas que absurdo, diz a Regina ainda, né? E é um absurdo. Bolsonaro na papuda já pede José Jorge. Tá chegando a hora, hein, José? O Centrão, o tal do Centrão ontem, segundo algumas informações que a gente colheu, estava batendo na tecla que até julho o Bolsonaro tá em cana. E olha, julho é amanhã, né? Amanhã já, literalmente, essa semana começa o mês de junho, passa um mêsinho ali num susto, né? E já é julho. E aí, meus amigos, se esse é mesmo o cálculo, preparem aí os champanhes, os foguetes e tal, porque nós temos muito que comemorar. Eu até achei meio rápida a visão, né? E depois, gente, eu vou continuar no caso da Marina, porque, olha aqui, ó, estarrecedor, a Marina teve que abandonar, ela abandonou a comissão, viu? Não teve como seguir, olha só, a Folha de São Paulo noticia, ó, eu não estava acompanhando, a ministra do Meio Ambiente abandonou a Comissão da Infraestrutura do Senado hoje, após esse bate-boca com senadores, sobre a pavimentação da BR-319 na Estrada Federal que liga Porto Velho a Manaus. Ela deixou a sessão depois de líderes do PSDB, o senador Plínio Valério, que já havia ofendido ela em março, afirmar querer separar a mulher da ministra porque a primeira merecia respeito e a segunda não. Olha isso, gente. Olha isso, ou seja, a Marina, mulher, merece respeito. A Marina, ministra, não merece respeito. Como? Quem define quem merece ou quem não merece respeito? Que isso? Vamos acompanhar esse trecho aqui também. Vamos conversando aí, gente. Vai mandando o seu recado. Gente, ela falou em mortes. Eu não mensurar a morte, para mim, uma, ou 100, ou 1000, tanto faz, é morte. A senhora viu 6 pessoas morrerem. Eu vi 15 mil pessoas morrer na cidade de Manaus por falta de oxigênio, porque a BR-319 não estava asfaltada e era época de inverno, ministra. A senhora não me diga. Eu estava no... Nos 15 anos. A senhora vai me ouvir nos agora. 15 anos que eu não estava no governo. A senhora vai me ouvir. Por que não fizeram, senador? Ministra,
Ministra, eu estou lhe dizendo que não dá para mensurar, eu não estou lhe atacando. A senhora está dizendo que viu 6 pessoas morrerem. Pô, eu fico solidário às famílias dessas pessoas que morreram. Obrigado, Agora, obrigado. Eu estou dizendo para a senhora que eu vi morrer 15 mil pessoas na minha cidade por falta de oxigênio, porque não tinha uma estrada para levar oxigênio. A senhora quer que eu fique passivo a tudo isso? Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa... Aí vem para aquele trecho ali que a gente viu. Eu vou passar um pouquinho para frente. Permitir as falas... Ministra Marina Silva. Vossa Excelência, quiser continuar fazendo discurso, não vão trazer... Pois não, senador Chico Rodrigues. Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso eu quero separar. Ministra, vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que o senhor não me respeita como ministro? Não provoque. O senhor que disse que queria me enforcar. O senhor que disse que queria me enforcar. Eu vou pedir ao plenário. O senhor que disse que queria me enforcar. Não vai vitimizar, não. Foi o senhor que disse que queria me enforcar. Presidente, uma questão de ordem. Eu vou pedir... Rogério, só um pouquinho. Não, só uma questão de ordem. Deixa eu fazer... Me permita, não vamos polemizar mais, não. Senadores terão a palavra. Então, cada um dos senadores... convidada como ministra... Cada um dos senadores... Como eu estou convidada como ministra... Cada um dos senadores... Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar. Cada um dos... Porque eu fui convidada como ministra. Cada um dos... Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça Senadora, desculpa e eu permaneço. Ministra, se Vossa Excelência... Se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês Bom, me eu não vou... convidaram como ministro. Pedir desculpa. Não se foi Vossa Excelência... como mulher. Cara, não faça isso. Quando eu separei, Faça é porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O desvista da ministra. Foi isso que eu quis dizer aqui. Vocês me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Porque eu não fui convidada por ser mulher. A senhora está acreditando quando diz que eu sou psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? A senhora disse que eu sou psicopata, está com medo de mim? É um psicopata, sim. Eu vou pedir... De mim, ministra. Está com medo. O senhor se denunciou. Eu vou... A ministra... O cara desse tem que ser caçado, cara. Ela já tinha falado que queria enforcar a ministra, agora vem com um papo desse. Que absurdo, que circo dos horrores. Não tem um dia que a gente tenha um expediente decente no Congresso. Que absurdo isso, absurdo. Agora, a ministra Marina Silva, tamanho Hercúleo, né? Tamanho de um planeta, né? Muito, muito forte. Rainer Krieg, esse cara é um covarde. O povo precisa conhecer o sistema eleitoral que favorece a constituição de congressistas inimigos do povo. Maria José Lins. 5º artigo, mandam boa tarde. Estamos nas ondas do giro. Valeu. Quem diz que está nas ondas do giro é o nosso Isma, que está aí. O 5º, são covardes, nunca fariam isso com um ministro homem, sem dúvida alguma. Mano Isma, diz a Janete. 5º artigo, essa tática de dissociar a mulher da função exercida é um clássico das misoginias. Claro, porque daí ele tenta arrumar uma decomposição da estrutura para fazer um ataque, né? E manter o ataque, como se fosse legítimo, né, Quinto? Cadê os senadores de esquerda, gente? Pois eu vou dizer, o nosso Senado tá uma bosta, cara. Eu vou dizer, ô Quinto. O nosso Senado aprovou o Dia da Amizade com Israel, com os nossos lá. Agora os caras fazem o que querem ali com a ministra e isso ouve, no fundo, uma ou outra voz de uma mulher ainda dizendo, não, que isso, por favor. Que isso, cara? Uma bosta. O nosso Senado, olha, nós temos mais combatividade na Câmara do que no Senado. E se o Senado já é fraco, ou a gente luta para ter senadores valentes para 2026, ou vamos perder mais campo ainda. Boa tarde, Letícia. 5º artigo, parabéns à ministra Marina Silva por se retirar, mandando 2 pra gente aí. Valeu, 5º. A Sônia Vieira manda boa tarde. Assumo que a grande imprensa disse a respeito. O governo Lula já se manifestou repudiando o tratamento da sua ministra. Ô, 5º, aí vai uma outra crítica ao governo Lula. Eu não vi o governo Lula se manifestar sobre a outra vez que o cara falou que queria enforcar a Marina, sobre desrespeito com o Lewandowski, sobre quando o Dino tinha que sair lá na faca com os caras na melhor força de expressão.
o governo tem que se manifestar. Talvez agora com o Glaze tenham manifestações, porque esses outros acontecimentos, né, vêm desde antes da Glaze até a transição ali. Mas agora com o Glaze tem um pouco mais de tônus para isso, e acho que ela tem que falar. Não precisa ser o Lula, mas tem que a Glaze vir a público falar e falar o seguinte, ó, os ministros de Estado não vão mais conceder nenhum tipo de oitiva no Congresso, no Senado ou na Câmara, quando convidados, por conta desse tratamento, tá? Só e somente se for uma interpelação oficial e com regras postas para essas entrevistas. Com regras postas. Só o grau da cretinice, da quebra do decoro, é a disfuncionalidade do tratamento litúrgico da função. Acontece todos os dias e só vai aumentando. Ou há uma reação da consonância do parlamento de esquerda, dos representantes de esquerda no parlamento, com o poder executivo, inclusive, se for preciso, trazendo relações com o poder judiciário na intervenção. Ou, meus amigos, daqui a pouco mais é violência física. Eles podem cometer, né? Porque se fosse o Glauber, daí... Acho que o Glauber não cometeu a violência física, né? Ele afastou o cara, mas coisa qualquer seria caçado, não é? Muito grave. Muito grave. José Jorge, meus parabéns à ministra. Parabéns mesmo, né? Boa tarde para o pessoal que vai chegando. Olha o quinto aqui, ó. Só uma única mulher levantou a voz. Cadê o Randolph? Cadê o Jacques Wagner? O seu vozeirão? Cadê os nossos senadores? Mas o quinto, é que me pega, cara. O Jacques Wagner e o Randolph votaram pelo Dia da Amizade Brasil-Israel. Lembra que a Rose Martins trouxe aqui outro dia que isso tinha acontecido e ela só não sabia dizer quais eram os senadores? Esses foi toda a bancada que estava disponível do PT votou a favor, e esses dois votaram, né? Isso é indecente, imoral, pleno genocídio escancarado, fazer um troço desse. Parem de se iludir com esse Congresso, pelo amor de Deus, não tem talvez. É esse Senado e essa Câmara, e a tendência é piorar, diz o Renan Lourenço de Prado. Pior é que tá certo, com todo grau de pessimismo tá certo. Essa violência no Congresso é a ucranização do Brasil, diz o Isma. Vamos dar a resposta nas próximas eleições. O voto José Jorge. Mas tem que ver, né? Você tem que ver quem vai para onde, né? Olha só, uma notícia boa que vem do governo federal, que eu faço questão de divulgar, uma iniciativa do governo. Fiz algumas críticas agora no início do programa. Mas investir 16 milhões no incentivo à leitura para a meninada, para a gente mudar essa fase de Brasil, voltar a ter apreço pelas letras, pelos livros, pela literatura, pela inteligibilidade, pela intelectualidade, pela cultura, bom, isso é investimento, como diria o velho Leonel, né? Então vamos conferir este material do canal Gov e na sequência voltamos aqui para o nosso papo. Vai digitando aí, gente, vai escrevendo, que eu quero a tua opinião a respeito dos temas todos que a gente conversa aqui. Era uma A leitura traz uma série de benefícios, desde a melhora do vocabulário e da compreensão até o desenvolvimento do pensamento crítico. Essa história aqui é para você aprender a fazer tudo direito. Para proporcionar às crianças essa oportunidade, o governo federal vai investir mais 16 milhões de reais este ano para criar nas escolas cantinhos da leitura como esse. A ideia é instalar ambientes agradáveis e estimulantes que promovam o contato direto das crianças com os livros. A iniciativa amplia o atendimento à educação infantil dentro do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, que é garantir que todas as meninas e meninos estejam alfabetizados ao final do 2º ano do ensino fundamental. Eles estão começando a alfabetizar e esse contato com o livro eles ajudam muito, auxilia muito eles, embora eles olhem
as imagens, eles criam a historinha deles, né? Então eles desenvolvem esse gosto, esse hábito e aprimora muito. A gente quer muito, precisava e queria muito chegar nas salas de aula com esse cantinho para que essas crianças, desde pequenas e mesmo nas nossas creches, tenham contato com os livros, possam folhear, possam escutar as histórias e possam, a partir dessas experiências, também falar sobre as suas histórias. Eu achei brilhante, tá? Acho que é necessário que nós retomemos essa atenção e o governo, nessa semana, faz 2 movimentos, né, de atenção com as crianças e os jovens do Brasil. O primeiro é avançando na PL das fake news com o texto recosturado por um cuidado maior com jovens adolescentes e crianças no uso das redes, né? Esse cuidado mais concernido. E aí esse investimento para essa meninada ler, tem que ler, 16 milhões é pouco, vamos botar dinheiro, cara, é ignorância, diria o Leonel Brizola. Sônia Vieira, concordo, as autoridades do governo Lula têm que se moverem a respeito de manifesto a favor do ódio, é isso.